Vamos lá. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Judas, capítulo 1. Na verdade, Judas só tem um capítulo, né? Então, você vai ler hoje um capítulo. Nós vamos ler somente o versículo 3 e 4, né? Então, não vai ser só todo um capítulo, né? Mas você pode ter a oportunidade de ler, né, o livro inteiro hoje, né? Você pode pegar depois ali e ler, né, o livro de Judas, o livro inteiro de Judas. Você pode falar, ó, hoje eu li um livro inteiro da Bíblia, né? São somente 25 versículos. Glória a Deus. O texto começa falando sobre, né, Judas ali, ele dá as credenciais, né? Judas, servo de Jesus Cristo, né, irmão de Tiago. Pela história e pelas referências, nós entendemos que Judas é meio irmão de Jesus, né? Esse Judas aqui, não confunda esse Judas com Iscariotes, porque não é, né, o Judas Iscariotes. A gente fala porque eu já ouvi gente perguntando, né? O livro de Judas foi o Judas Iscariotes que escreveu? Não, esse Judas, né, é o irmão de Tiago, é meio irmão de Jesus, né? Então, nós entendemos assim. Nós vamos ler o versículo 3 e 4, né? Você pode acompanhar aí, se você, né, também não está com a sua Bíblia, você pode acompanhar no telão. Eu vou ler na NAA. Diz assim: Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Se você puder fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de cultuarmos ao Senhor. Nós não temos nada a oferecer para Ti. Nós não podemos Te dar nada que o Senhor já não tenha. Pai, mas nós queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos deu o privilégio de honrar, de glorificar, de adorar ao Senhor, um Deus que tem todas as coisas, Pai. Nós temos a convicção que o Senhor está aqui e o Senhor se inclina a escutar, a se deliciar com o nosso louvor, e nós somos gratos a Deus por isso, Senhor. Obrigado, Jesus. Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações através do Santo Espírito, que o Senhor possa ministrar, que o Senhor possa curar, restaurar, que o Senhor possa dar um direcionamento novo, que o Senhor possa abrir os nossos olhos de uma forma sobrenatural. Pai, tira a venda espiritual que tem coberto nossos olhos, que nós possamos vê-lo com toda, Pai, plenitude daquilo que o Senhor deseja e tem para cada um de nós. Sabemos que a sua plenitude é muito para nós, mas nós queremos o máximo que pudermos, Senhor. Nós queremos o máximo, Pai, da sua presença. Por isso pedimos e clamamos: Espírito Santo de Deus, toca agora, Pai, em cada mente, Pai, toca agora em cada coração. Abre, Pai, corações que estão empedrados, corações que estão fechados, que o Senhor possa abrir e entrar de uma forma sobrenatural, através da Tua palavra. Eu dou uma palavra de ordem, no nome de Jesus Cristo, que todas as hóstias do mal, ó Deus, que todo intento maligno, cesse agora, e que a vontade soberana do Senhor, seja completa em cada coração aqui, em nome de Jesus. Que a nossa mente seja voltada a Ti, Senhor, ao entendimento pleno, Pai, daquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus nós oramos, para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmão. Aqui nós vemos, né, a palavra de Deus, né, Judas falando, e é engraçado porque Judas, ele ao escrever, a começar a escrever essa carta, ele tem um insight de Deus,
né? Algo vem sobre Judas, um espírito de profecia vem sobre ele, e ele começa falando sobre isso, né? Ele diz assim: puxa, eu queria escrever para vocês a respeito da salvação, mas algo veio sobre mim, né? Eu parafraseando ele, que ele diz assim: mas eu senti necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé. E o tema da mensagem hoje, para as nossas vidas, né, é a luta pela fé. Você crê que nós precisamos também, da mesma forma, né, que essa igreja, né, no qual Judas escreveu, a esse tempo, né, nós também precisamos, né, sermos blindados e lutarmos pela fé? Você crê nisso? Né? Você crê nisso? Porque a Bíblia diz, né, que aquilo que acontecia antigamente não é muito diferente do que acontece hoje. Quando você lê o versículo 4, né, o apóstolo lhe diz assim: certos indivíduos cuja sentença já foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês, sem serem notados. Então, né, o problema que hoje nós vemos na igreja, né, nos dias de hoje, através da internet, através de pessoas mal intencionadas, era um problema antigo. No fato, né, o apóstolo diz assim, que aquelas pessoas, não muito diferente dos dias de hoje, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. Nós entendemos hoje que isso é algo que acontece até nos dias de hoje, não é verdade? Pessoas que transformam a graça, o favor, algo tão esplêndido que é a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, e transformam isso em libertinagem. E o que o apóstolo está falando aqui é que, para que eu e você sejamos blindados desse tipo de coisa, desse tipo, né, de intento maligno, nós precisamos lutar pela fé. Amém? Qual é o objetivo da fé? 1 Pedro capítulo 1, verso 9, a Bíblia diz, né, a palavra de Deus diz que, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Nós entendemos que o objetivo final da fé que Deus deu, que Deus nos capacitou, é a salvação da nossa alma. Né? O pastor Luciano trabalha muito sobre isso. Ele fala que existe um caminho a se trilhar, né? Existe a porta, o caminho e o alvo, né? Para você alcançar, acessar a porta, que é a entrada, né, da nossa caminhada cristã, você precisa de fé. Para você trilhar o caminho, que é esse momento no qual nós batalhamos e trabalhamos pela nossa fé, no qual nós caminhamos e perseveramos, nós precisamos de fé. E para acessar o alvo, que é o objetivo, né, de cada um de nós aqui, que é a nossa salvação, nós precisamos da fé. A fé é algo muito importante, irmãos. E nós precisamos aprender, né, a dar valor para a fé. A fé. Por que eu falo isso, irmãos? Porque hoje nós percebemos muitas pessoas que elas somente entendem de Jesus, mas não creem em Jesus verdadeiramente. Muitas pessoas sentam nos bancos das igrejas, né, para escutar algo que vai trazer uma revelação somente na mentalidade, somente uma nova informação, mas essa verdade ela não entra no coração. Por quê? Por vários motivos. Quando Paulo fala que nós precisamos combater pela fé, esse combate pela fé, e ele fala muito isso nas duas cartas que ele escreve a Timóteo, seu filho na fé. Ele diz assim, em 1 Timóteo capítulo 1, verso 18, né, ele diz assim: essa é a demonstração que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias
que anteriormente foram feitas a seu respeito, que, firmado nelas, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Existe um combate bom que nós precisamos travar. 1 Timóteo capítulo 6, verso 12, o apóstolo também continua e ele fala mais uma vez: combata o bom combate da fé. Então Paulo está orientando a Timóteo que existe um combate que precisa ser feito, existe uma luta que precisa ser travada para cada um de nós, e é uma luta pela fé. Quando ele está terminando a sua caminhada cristã, ali diz a história, quando ele estava para ser martirizado, decapitado, a palavra que ele escreve a Timóteo, na 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, ele falando de si mesmo, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, tudo relacionado nessa instrução que ele dá a Timóteo sobre combate, sobre luta, tem a ver com fé. Por isso é algo que nós precisamos lutar, perseverar, buscar. E qual que é o maior problema, qual que é o maior inimigo da nossa fé? O maior inimigo da nossa fé, irmão e irmã, não é o diabo. O maior inimigo da nossa fé é a incredulidade. Somos nós mesmos. E o combate maior, e o maior combate, a maior luta que eu e você precisamos travar é no nosso interior, na nossa racionalidade, no nosso intelecto, na nossa incredulidade, nas nossas emoções, porque aí é que realmente é necessário um combate pela fé, amém? Você está entendendo? Glória a Deus. Porque, irmãos, por que é tão importante? O escritor de Hebreus, em Hebreus 11, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, algo que eu preciso ter, algo que nós precisamos ter, porque sem isso, diz a palavra, que eu não agrado a Deus. E ele continua falando, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe. Nós precisamos desenvolver a nossa fé. Nós precisamos crescer na nossa fé, nós precisamos lutar pela nossa fé. E a luta se dá interiormente, irmãos. E eu quero dar algumas dicas aqui, com relação a que Deus falou comigo, sobre essa luta. Como vencer a luta, como me apropriar daquilo que Deus tem para mim, através da fé. E agora nós vamos ler como podemos batalhar pela fé. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 2, nós vamos ler bastante Bíblia hoje, irmão. Amém, Glória a Deus. Pastor que não lê Bíblia, irmão, ou sermão que não tem Bíblia, corra, fuja, Quando você escutar um sermão e o pastor não abrir a Bíblia, não dá nenhuma relação, nem um texto bíblico, irmão, pode saber que tem algo errado. Por isso é importante, a Bíblia é a base da nossa vida. 1 Coríntios capítulo 2, verso 13, a palavra de Deus diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não se pode entendê-las, ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
quer lutar pela sua fé, né, travar e vencer a luta, né, no qual a palavra de Deus diz, primeira coisa, saia do natural. Saia do natural. O crente não foi chamado para viver no natural. Nós não somos chamados para viver, né, no natural, no racional, né? Você precisa sair do natural para viver e se deliciar no sobrenatural de Deus. Como nós vemos, sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé, ela entende, e para nós precisa ser uma verdade, que a fé, eu desfruto de algo mesmo sem ter, porque eu creio. Isso é fé. A fé é, puxa, eu não atingi, né, mas eu sei, diante de uma palavra que meu Deus me deu, que eu já conquistei. A fé é você tomar posse de algo antecipadamente, numa promessa de Deus. A fé é se apropriar de uma promessa feita por Deus, como se já tivesse acontecido. E para isso, irmão, irmã, é necessário que eu saia do natural, que eu saia daquilo que eu posso ver e tocar, que eu saia da minha segurança e ande sobre aquilo que Deus falou. Um exemplo clássico, né, é quando nós vemos o apóstolo Pedro, ele, né, a tempestade veio, os discípulos de Jesus estavam no barco, e estava, né, um vento forte, e o barco, as ondas batiam no barco, e o que aconteceu? Eles percebem alguém andando sobre as águas. Mateus capítulo 14, verso 28, a palavra diz assim, que então Pedro disse, né, se é o Senhor mesmo, né, eles olham e veem que é Jesus, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse, venha. Sobre uma palavra que Jesus disse, Pedro fez o quê? Andou sobre as águas. E a fé é isso, irmãos, é você andar numa palavra, uma direção que Deus deu, é sair do natural, é sair da segurança, né, do barco, através de uma palavra que você recebeu do próprio Deus, e falar, venha andando sobre as águas, no sobrenatural. Isso, né, é algo que vai alimentar e alicerçar a sua fé. E o que a palavra de Deus diz? Que, né, Pedro andou sobre as águas. Muitos se falam, né, mas ele afundou, mas ele andou antes, não é verdade? A gente julga Pedro, né? Não, mas depois ele deu mas ele andou. Irmão, irmã, né, se você quer viver uma vida sobrenatural, você precisa confiar na palavra de Deus. A fé, exercer a fé, é uma batalha contra a nossa própria lógica. Exercer a fé é uma batalha contra a nossa lógica, contra aquilo que estamos vendo. Às vezes as circunstâncias não são favoráveis, né? Mas através de uma palavra de Deus sobre a sua vida, você exerce a fé se você confiar e andar nessa palavra. Amém? Deus não nos chamou, irmãos, para viver no natural, porque seria muito fácil, né? Às vezes eu me pergunto, Deus, não é muito fácil, era mais fácil o Senhor vir aqui em cima e você mesmo pregar? As pessoas iam acreditar, né? Mais do que a mim. Não era mais fácil os anjos virem, né? E a gente vê, não era mais fácil assim? Aparecer aqui, né? Chamas de fogo, todo mundo ia crer, não é verdade? Não, irmãos, nós precisamos exercer a nossa fé, porque a fé, a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Eu não preciso ver, mas eu espero, eu sei que meu Deus falou, e se Ele falou, já aconteceu. É isso que precisa estar enraizado no coração de cada um de nós.
É essa verdade que precisa estar em nós. E a luta pela fé vem quando eu saio de um lugar de segurança e eu começo a entender e falar, puxa, eu vou me lançar naquilo que Deus falou, não aquilo que as circunstâncias dizem, não aquilo que o meu vizinho disse, que o meu familiar disse, mas naquilo que Deus disse. E é nessa palavra que eu caminho. E eu fecho os meus ouvidos para as outras palavras, porque se Deus falou, está falado. Agora, o problema é que nós não alcançamos, não conseguimos sair do natural, porque nós, ao invés de escutarmos a voz do soberano, o Deus de todo o universo, nós escutamos a voz do ímpio. Nós emprestamos os nossos ouvidos àqueles que não temem a Deus, aqueles que não têm relacionamento com Deus, aqueles que não têm o que acrescentar espiritualmente nas nossas vidas. E, irmãos, né, a fé, ela não é para te dar um arrepio. Puxa, eu senti fé, é um arrepio. Não, a fé é para você caminhar na verdade. A verdade. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A fé, ela tem um fundamento, irmãos. A fé, ela tem uma estrutura. E nós precisamos se apropriar disso. Amém? Quem está entendendo? Glória a Deus. Saia do natural. Em Marcos capítulo 9, verso 24, Jesus, o pai do menino endemoniado, procura Jesus, e Jesus, né, responde para ele, tudo é possível ao que crê, né? O Senhor dá uma palavra, né, para aquele homem e fala, tudo é possível àquele que crê. E aquele homem, a primeira coisa que ele faz, né, a palavra de Deus no verso 24 diz assim, e imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Sabe, irmãos, primeira coisa, nós precisamos entender, discernir a nossa incapacidade de crer. Muito provavelmente aquele homem, ele tinha um conflito interior, né? Porque ele falou, eu creio, me ajude com a minha falta de fé. Existia um conflito interior no coração daquele homem, né? E ele entendeu isso. E às vezes, irmãos, nós não alcançamos a plenitude de Deus para as nossas vidas, porque nós não entendemos a nossa falta de fé. Nós achamos que estar na igreja, escutar uma mensagem, né, andar nos preceitos, né, ser uma boa pessoa, isso já nos basta, mas não, irmãos. Você vai ver mais para frente, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, que a fé em Jesus, exercitar e lutar pela minha fé é muito mais do que isso. É muito mais do que, né, ter somente um horário no meu dia em que eu sento para escutar uma mensagem. Não, é um compromisso com o Senhor. A fé é isso, é atingir esse compromisso. Amém? Então, primeiro ponto, saia do natural, viva no sobrenatural, glória a Deus, mês que vem, né, você vai ter o sobrenatural, mas não é somente estar na conferência sobrenatural, né? É viver uma vida inteira no sobrenatural, é viver na sua casa, é viver no seu trabalho, é viver na sua família, é você viver no sobrenatural, discernindo as coisas sobrenaturais, vivendo essa vida.
né? Certamente a sua fé vai ser alicerçada, né? Quando você começar a olhar para as coisas que Deus tem feito. Porque, irmãos, quando você muda o foco da sua mente, né, da sua visão, e começa a enxergar e discernir que as coisas não são somente naturais, que existem muitas coisas que acontecem no sobrenatural, você começará a ver o quanto Deus é bom. Amém? Quando você começa a discernir o mundo espiritual, você começa a ver da bondade de Deus na sua vida. Deus é bom, não é verdade? Amém, glória a Deus. Nós cantamos aqui, né, sobre a misericórdia de Deus, né, sobre como Deus é bom, mas quando você começa a discernir isso espiritualmente, você começa a ver aonde você deveria estar se não fosse Cristo. E você sim, aí sim, começa a falar, puxa, realmente, né, eu percebo o quanto Deus é bom. É como Jó, no final do livro de Jó, né? Antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Puxa, o livro de Jó começa falando, o Senhor falando a Satanás, que Jó era um homem reto, íntegro, que não existia homem igual à face da terra. Mas ainda assim, era um homem que no final de toda a trajetória, ele conseguiu ver Deus de uma forma diferente. Por quê? Discernimento espiritual. E nós precisamos crescer nisso, a viver no sobrenatural, amém? Glória a Deus. Segundo, 1 Timóteo, capítulo 1, né, nós lemos ali, mas nós não lemos todo o texto. Paulo fala a Timóteo, né, que ele precisava combater o bom combate. 1 Timóteo, capítulo 18, 1 Timóteo, capítulo 1, versos 18 e 19. Ele diz, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. E daí tem uma vírgula, onde o apóstolo diz assim, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Quando eu li esse texto, o Espírito Santo falou para mim algo, que nós precisamos ter uma boa consciência. Porque perceba que era necessário para que a boa consciência existisse, para que a fé se manteve. Era necessário que exista a boa consciência para que a fé esteja alicerçada. E o apóstolo ainda dá exemplos de homens que naufragaram na fé porque rejeitaram a boa consciência. O que é a boa consciência? Né? Boa, aqui no grego, ágatos, que quer dizer bom, proveitoso, reto, honesto, saudável, amável. E a palavra consciência que Paulo usa é a palavra sineides. Não sou bom no grego, irmãos. Diz assim, faculdade da alma que distingue o certo do errado e impulsiona a pessoa a escolher o primeiro e evitar o segundo. Então, né, conclui-se que a boa consciência, né, é algo que reflita, né, é algo bom, agradável, amável, perfeito. Para que eu e você, né, para que nós possamos manter a nossa fé, para que nós possamos alicerçar a nossa fé, e como diz a palavra, ter a fé amparada, né, nós precisamos ter boa consciência, pensar naquilo que é bom, agradável, amável e perfeito. Filipenses, né, capítulo 4, verso 8, né, Paulo fala sobre isso, e ele diz, finalmente, irmãos, tudo o que é perfeito, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês.
O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, ponham isso em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Perceba então que a boa consciência, né, é pensar, é estar, né, viver aquilo que é bom, agradável, amável e perfeito, né, e biblicamente, né, o que isso deve estar no coração dos nossos irmãos, nas nossas vidas. E quando eu pratico isso, né, eu mantenho a minha fé boa, e a palavra de Deus, né, tem uma promessa, que o Deus da paz estará comigo. O problema é que nós vemos pessoas que se dizem ter fé, mas nada que se passa na mente delas é bom, agradável, amável e perfeito. Tudo que se tem, né, é uma consciência, né, totalmente deturbada. E deixa eu falar algo para vocês, para nós, né, que não é, a palavra de Deus não diz que é uma consciência tranquila. É uma diferença entre ter consciência tranquila e ter uma boa consciência. Consciência tranquila é aquilo que você já escutou, talvez, né? Eu estou com a minha consciência tranquila. Você aprontou algo e falou, não, estou de consciência tranquila. Quem já falou isso? Então, por quê? Porque a consciência está tranquila daquilo que fez. Mas, ao contrário, a boa consciência, né, é você pensar e discernir o que é certo do errado. É você trabalhar pelaquilo que é certo. Irmãos, nós somos chamados para sermos representantes do reino de Deus aqui na terra, amém? Você crê que você tem essa função, né? Você crê que há na sua vida, né, um cajado, há em você, né, um brasão, né, espiritual, que vai discernir você, que você é um representante do reino de Deus? Você crê nisso? Amém, né? Você foi chamado por Deus, né, para algo esplêndido. Agora, você acha que um representante do reino de Deus, ele precisa, né, ter uma consciência boa, ou somente uma consciência tranquila com aquilo que ele faz? Obviamente, né, que aquele que tem a consciência boa, obviamente, né, tem a consciência tranquila também, né, por fazer a obra de Deus, fazer algo de Deus. Mas não confunda. Não confunda. Uma consciência boa é uma consciência amparada pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Amém? A luta pela fé envolve, né, como diz a palavra, uma boa consciência. Seja impiedoso, irmão. Seja impiedoso com as coisas que que não importam. Seja impiedoso com as coisas que te tirem a boa consciência. Seja impiedoso com aquilo que é errado. A viver uma vida com Deus é necessário, né, você tomar uma decisão para Deus. Amém? Você está entendendo? Para viver uma vida com Deus é necessário, né, eu sacrificar a minha vontade, sacrificar o meu ser, sacrificar as minhas mazelas, as minhas petições, para viver algo maior e melhor. Isso só vai acontecer, irmãos, quando nós realmente entendemos aquilo que importa. O que importa na sua vida? Então, para batalhar pela fé, eu preciso, primeiro ponto, sair do natural. Segundo ponto, manter a boa consciência. E terceiro, Filipenses capítulo 1, verso 27. Abra comigo lá.
Filipenses capítulo 1, verso 27. Diz assim: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. A luta pela fé, né? Como vencer, como, né, batalhar, né, e ser um vencedor nessa luta, é quando eu vivo plenamente o Evangelho. Plenamente o Evangelho. A palavra de Deus então diz assim: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Existe uma forma para se viver. Existe um padrão para se viver. Não é da forma que eu desejo, não é da forma que eu quero, né? Quando o Senhor nos chama, existe um padrão estabelecido por Cristo. Existe uma forma, né? Existe um manual que eu e você precisamos se adequar a esse manual, que eu e você precisamos se encaixar nessa forma, né? De que para eu, quando eu estou em Jesus, né? Existe uma forma que Jesus deseja que eu viva. Esse era o problema no qual nós lemos ali que Judas estava falando. Porque homens se infiltraram no meio da igreja, né, estavam transformando algo poderoso, que é a graça de Deus, em libertinagem. Se eu quero, né, caminhar na fé que agrada a Deus, como Hebreus 11 fala, eu preciso viver plenamente, de modo digno, o Evangelho de Cristo, uma vida de santidade, uma vida de busca, uma vida de entrega, uma vida que agrada a Deus, uma vida longe do pecado. Irmãos, esse ano eu creio que é um ano que nós vamos falar muito sobre isso, né? Viver uma vida separada do pecado, longe do mundo, longe daquilo que o mundo oferece, não longe do mundo, mas dentro do mundo, mas longe daquilo que o mundo oferece, não, uma vida de santidade, irmão. A igreja precisa aprender, né, e voltar a escutar, né, sobre santidade. Viver de modo digno. Existe um modo digno de se viver o Evangelho, e existe um modo indigno. O que o mundo, né, está nos oferecendo, né, é uma forma errada de se viver, uma forma que não agrada a Deus. E para lutarmos junto pela fé do Evangelho, é necessário vivermos de modo digno. E perceba, irmãos, né, o que a palavra de Deus diz aqui: lutando juntos pela fé do Evangelho. Não é uma luta separada, não é somente a minha luta, não, lutando juntos. Esse é o papel fundamental de cada um de nós. Juntos somos a igreja do Senhor. Nós juntos somos a igreja do Senhor. Aquele papo, né, de desigrejado que diz: não, eu sou a igreja. Não, nós somos a igreja do Senhor, a comunidade dos santos. Nós estamos aqui juntos, né? Individualmente nós somos a casa, a morada do Espírito Santo, mas nós coletivamente somos a igreja de Cristo, a noiva adornada, no qual o Senhor irá buscar, e Ele virá num piscar de olhos, para buscar uma noiva pura, santa, adornada, livre de toda mácula, de todo pecado. Esse é o projeto de Deus. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Então precisamos voltar a viver a prática do Evangelho.
a plenitude do Evangelho, tudo aquilo que Ele oferece, né? E, irmão, existe mais bônus do que ônus, existe mais, né, mais coisas boas, né, de se viver o Evangelho do que coisas ruins. O problema, sabe o que é? Que às vezes nós estamos sem fé e nós não enxergamos, né, aquilo que nós deveríamos enxergar. Porque, puxa, pensa comigo, quando a igreja primitiva estava se formando, perseguição, né, açoites, mortes, né, e tudo aquilo que você já ouviu falar, e homens e mulheres que por servir a Deus eram jogados, né, a leões. Você percebe que a igreja cresceu nesse período. Foi o período que a igreja cresceu e desenvolveu. Agora, irmãos, por que isso aconteceu? O livro de Hebreus, capítulo 11, diz que os heróis, a galeria da fé, esses homens e mulheres, né, eles enxergaram algo maior e melhor. Isso vem como? Através da fé. Eles discerniram pela fé algo maior e melhor. Nós precisamos voltar a enxergar pela fé. Porque nós temos a palavra de Deus, nós temos a revelação, nós temos o Espírito Santo, mas muitas vezes nós estamos de olhos fechados para aquilo que Deus está falando e fazendo. Quando nós entendermos, né, quando nós alimentarmos a fé que há em cada um de nós, como a pastora Daiane falou, e como a palavra de Deus diz, né, uma fé pequenininha, do tamanho de um grão de uma mostarda, pequena. Comece no pequeno, irmãos. Comece alimentando a sua fé. Comece, né, vivendo a plenitude do Evangelho. Comece, né, se entregando e saindo no natural, a parar de racionalizar tudo, a começar a olhar o espiritual na sua vida, a começar a dar valor, né, nas coisas de Deus, a começar a ler a palavra de Deus não como um conto de fadas ou um conto de histórias, mas como a palavra viva do Senhor. Quando você começar a enxergar isso, você vai ver que os seus olhos vão se abrir, e você vai ver a mão de Deus, e você vai conseguir discernir, né, o que Deus está falando e fazendo. Como, né, João no livro de Apocalipse, né, ele estava ali e falando com o Senhor, né, e quando ele se deu conta, uma porta se abriu nos céus. Sabe, irmãos, comece a buscar o Senhor de uma forma como você nunca buscou. Faça um propósito de oração, né? Nós vamos ter aqui, começamos em fevereiro, 100 dias na palavra, né? Nós vamos estar com todas as alcances orando esses 100 dias, lendo a palavra. Inclusive nós vamos ter até o livro, né, o devocional aqui. Mas, irmãos, faça algo para a sua vida nesse ano. Faça algo de valor. Invista na sua vida, invista em viver uma vida, né, plena, né, como diz a palavra, em uma vida digna. Não há como, falando disso, não lembrar, né, da história dos morávios. Conhece a história dos morávios? Né? 2 jovens morávios, eles queriam chegar a uma ilha onde tinha alguns homens, alguns escravos para serem evangelizados, e eles não tinham dinheiro, né? E eles sentiram claramente que eles precisavam daquele lugar, né? O que eles fizeram? Se venderam como escravos, para que quando eles fossem até lá, né, o preço da passagem fosse a venda deles. E eles, né, ao irem, né, a saírem, a irem como escravos para uma terra estranha, né, pregar o Evangelho para pessoas que precisam do Evangelho, né, no caso todos nós,
eles falaram uma frase, até não lembro muito, mas vou tentar falar, né? Ele disse que, o Heloísa acho que sabe, né, Heloísa? Que o cordeiro receba o sacrifício merecido, isso, né? A glória para si. Eles olharam e viram na vida deles um momento para glorificarem a Deus, ao Senhor, através da sua vida, da sua renúncia, do seu sacrifício. Irmãos, como diz a palavra, homens que viveram uma vida digna do Evangelho de Cristo. A minha pergunta é, faça uma análise hoje na sua vida. Puxa, será que hoje, nesse exato momento, né, você talvez está escutando essa mensagem, faça uma reflexão, nesse exato momento, a sua vida é digna do Evangelho de Cristo? Nós precisamos fazer uma análise. Puxa, pastor, pesada essa palavra. Mas sabe, irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido, eu prefiro apanhar de Jesus, né? E chegar até Ele, do que viver um conto de mentiras nesse mundo e acordá-lo sem Ele. Quando eu fechar os meus olhos, né, eu quero encontrar com o meu Senhor. E isso precisa estar nos nossos corações. Isso precisa estar em nós. Esse medo, esse temor, né, de desagradar o Senhor. Sabe, irmãos, puxa, nós falharemos, vamos falhar, claro, nós somos falhos, mas sabe, não agrada o meu coração a falhar com o Senhor. Isso precisa estar em nós. Viver uma vida digna do sacrifício de Cristo. Puxa, existem pessoas no qual Jesus, né, morreu, né, viveu uma vida de sofrimento, tortura. O peso do pecado de todos nós foi colocado em Jesus. Imagine, irmãos, o que deve ter sido uma forma terrível. E pessoas ainda assim vão olhar para esse sacrifício e vão desprezar Jesus. Isso não traz um temor no nosso coração? Por isso, nós precisamos lutar juntos pela fé do Evangelho. Eu queria concluir essa mensagem. Queria já chamar o Ministério de Louvor. Existe um texto que fala sobre isso, que é a salvação da nossa alma. Nós já até lemos um pedaço dele agora, mas eu queria lê-lo, né, na sua totalidade. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 em diante, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada e que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo,
resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível, cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. O texto sagrado diz, né, que essa fé no qual eu e você estamos lutando, né, ela é mais preciosa do que o ouro. Ela vai resultar, ela vai trazer resultado, né, o alvo dessa fé, a salvação da alma. Irmãos, lute pela fé. Eu queria que você ficasse de pé. Talvez você possa pensar, pastor, eu sou como aquele pai daquele menino endemoniado. E nós podemos estar, talvez, nesse nível. E sabe, irmãos, não há demérito nenhum em você entender essa situação na sua vida. Pelo contrário, você entendendo já é um fruto do Espírito na sua vida. Agora, entre entender e tomar uma decisão de mudar, aí é que faz toda a diferença. Eu posso saber que eu estou pecando e manter minha vida toda pecando, sem mudar. Mas, quando eu tomo uma decisão de me arrepender, a palavra de Deus diz que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Talvez seja essa a sua situação hoje. Talvez você seja somente uma pessoa que, por estar muito tempo na igreja, e isso pode acontecer também, você se acostumou. E sabe, a gente acaba se acostumando às vezes. E eu também como pastor, também preciso levar de vez em quando uns chacoalhões, sabe? Quando você dá um chacoalhão na sua TV, aquelas antigas que você batia assim para voltar ao normal. Porque a gente acaba entrando no modo automático. Não é verdade? Vai para a igreja, ora, fecha os olhos, levanta as mãos, volta para a vida. Mas não foi isso que Deus sonhou contigo. Não foi isso que Deus sonhou para a sua vida. Deus deseja um relacionamento muito maior. Talvez seja esse o seu problema hoje, o nosso problema, né? Eu me coloco nisso. Mas lendo esse texto, onde aquele pai do menino exclamou: eu creio, Senhor, ajude-me na minha falta de fé. Ajude-me, Senhor, na minha falta de fé. Essa é uma oração sincera. Senhor, eu creio em Ti. Eu já até me deleitei contigo. O Senhor já agiu na minha vida. Eu já vi a Sua mão, né? Eu já vi o Seu poder. O sobrenatural já veio. Mas me ajuda na minha falta de fé. Eu creio que Deus está hoje, né, trabalhando em alguns corações aqui. Deus trazendo um renovo, uma fé nova, um crer, um ver o Senhor, ao andar no sobrenatural. E sabe, irmãos, às vezes, sabe, não há necessidade de você esperar uma situação ruim vir, porque nas situações ruins a gente se lança para Deus, não é verdade? É natural do homem. Mas sabe, talvez o Senhor está te despertando, puxa, a viver algo novo, mesmo na sua situação esteja boa hoje, a se entregar. Eu queria orar com você.
Sim, pastor, você vai fazer apelo? Sim, eu vou fazer apelo. É necessário. Algumas declarações precisam ser públicas, não para mim, não para os irmãos aqui, não para Deus que vê todas as coisas, mas algumas declarações são públicas para que a gente envergonhe o diabo novamente, para que a gente pise na cabeça dele e fale assim: olha só, mais uma vez você tentou e você falhou. Mais uma vez você tentou, derrubar, me deixar, me trazer uma incredulidade, mas mais uma vez você perdeu. E se é essa a sua decisão hoje? Puxa, pastor, eu preciso de uma fé. Como a palavra de Deus diz, eu creio, Senhor, ajude-me na minha falta de fé. Eu queria que você, numa decisão de fé, saísse do seu lugar e viesse à frente. Nós vamos orar com você. Nós queremos orar com você. Nós queremos impulsionar, nós queremos pôr a mão sobre ti e falar: olha, nós estamos liberando uma palavra de Deus sobre a sua vida. Se é esse hoje o seu desejo, enquanto vai ser ministrada essa canção, eu queria que você saísse do seu lugar e desse uma resposta para Deus. Não deixe o momento passar, irmãos. Não deixe esse momento passar. Talvez essa seja a oportunidade para Deus agir na sua vida. Talvez esse seja o momento que Deus deseja trabalhar na sua vida. E você precisa tomar uma decisão. É entre ti e Ele. É entre o Senhor e você. Amém? Sai do seu lugar. Nós vamos orar. Eu queria que os pastores, os diáconos, os líderes pudessem orar. Uma palavra de Deus. Libere uma palavra de Deus. Uma palavra do Senhor. Uma palavra do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Eis-me aqui, prostrado outra vez, para tudo entregar, para tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Enche-me da graça e do teu amor, Sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim.
sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Como vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer Faz o seu querer. em mim. Sim, declare. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu Mais uma vez, querer Senhor. Faz o seu em mim. Mais uma vez, Senhor. Como vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Faz teu querer, faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Aleluia. Sim, Jesus. Filipenses capítulo 4, verso 7, a palavra do Senhor diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Sabe a paz que você busca? Ela não vem por conhecimento humano, ela vem pelos braços da fé. Sabe a paz que você deseja? Sabe a paz que você clama? Ela não vai vir por conhecimento, ela não vai vir, por racionalidade, mas ela vai vir quando você se lançar a viver uma vida de fé em Cristo Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse tempo. Obrigado pelo que o Senhor tem feito no nosso meio. Como nós oramos, nós não somos dignos de nada. O Senhor é digno de tudo, Senhor. Mas obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor se inclinou a ouvir e a falar, conversar conosco, Senhor. Ministrar em nosso coração. Obrigado, Jesus, mais uma vez. Obrigado, Senhor. Pai, que tudo que foi ministrado, Pai, possa no coração de cada irmão, cada irmã encontrar um solo fértil. Eu oro em nome de Jesus que a semente seja lançada, que foi lançada, encontre um solo fértil e que possa crescer, alicerçar, as raízes possam se tornar profundas e possam crescer e dar frutos no qual o Senhor se deleita. Deus, eu oro em nome de Jesus, Pai, e proíbo o inimigo de roubar, essa semente. Deus, nós andaremos de fé em fé em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós oramos em nome de Jesus, Pai, que esse será um ano, Pai, onde veremos a Sua voz, onde ouviremos a Sua voz, onde veremos a Sua mão, Pai, onde vivenciaremos os milagres do Senhor, Pai, onde seremos, Pai, alimentados e alimentaremos, Pai,
daremos, Senhor Jesus, do maná do Senhor. Deus, eu oro em nome de Jesus. Oh Deus, alicerça os ministérios dos irmãos aqui, como nós temos orado, Pai. Oh Deus, nos 5 ministérios, oh Deus, o Senhor possa levantar aqui homens e mulheres, Pai, que temem o Senhor, oh Deus, que cumpram o ID do Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos para a honra e glória do Senhor, que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém, eu creio. Amém, meus irmãos. Deus abençoe cada um, que o Senhor te guarde, te proteja,